Pessoal, vamos continuar nossas aplicações aplicações de integração, né? A gente viu 3 aplicações por enquanto. A gente viu cálculo de área entre curvas, a gente viu cálculo de volume de sólidos de 2 modos, né? Para quem estiver acompanhando no livro do Stewart, a gente vai pular a aplicação com respeito ao trabalho, que é mais voltada à física. Eu vou focar nas aplicações um pouco mais gerais aqui, tá? Então a gente vai direto falar do valor médio de uma função, tá? A próxima aplicação que a gente vai ver é o valor médio de uma função, certo? Esse vídeo de hoje eu acho que vai ser curtinho, relativamente simples, tá? Então pensa que eu tenho uma curva qualquer, essa curva azul aqui, tá? Da figura. Então, aqui é uma curvazinha t de x, quer dizer, t de t. Então, essa curva aqui, esse t de tzinho é para dar uma ideia de temperatura num certo momento, certo? No instante t, qual é a temperatura do que quer que seja, de um objeto, enfim, tem uma curva para representar a temperatura, certo? E aí, é claro que quando você fala de valor médio, e você está falando de um conjunto finito de pontos, fazer o valor médio de um conjunto finito de pontos é fácil, né? Média aritmética é simples, você soma as medidas que você tem e divide pela quantidade de pontos que você tem, né? Então, a média, assim, se a gente tivesse uma amostragem, né? Eu quero saber qual é o valor médio da função num certo intervalo. Ora, se você tem uma amostragem infinita, né? Se você tem n valores da função, o que você faz? Você pega esses valores, soma e divide por n, né? Não tem muita graça. Agora, a gente quer um negócio mais preciso, a gente sabe integrar agora. Então, a gente quer o valor médio de fato dessa função, sabendo que essa é uma função contínua. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer como sempre, tá? Então, a gente vai estimar, né? Então, digamos que o seu n, né, a quantidade de intervalos que você tem. Bom, primeiro vamos dizer que eu quero calcular num certo intervalo o valor médio da função desse a até um certo b aqui, tá? Então a quantidade de pontos que você vai pegar para fazer a amostragem é um certo n, então você vai quebrar aqui o seu intervalo em n pontos, certo? Se você quebra em n pontos, significa que o tamanhozinho de cada intervalo, né, o famoso ΔX, você vai obter como sendo b menos a sobre ΔX. Né? Então a quantidade de intervalos, a quantidade de pontos de amostragem vai ser b menos a dividido por ΔX. Né? Se você diz que vai quebrar em intervalos iguais de ΔX, né? Então a quantidade de intervalozinhos que você vai ter, o seu n, né? É exatamente b menos a sobre ΔX. Então, ainda pensando no caso finito, né? No caso de você ter n pontos de amostragem, o valor médio seria o quê? Olha, a mesma coisa do que estava escrito ali em cima, você pega os valores da função que você tem nos n pontos, f de x1, f de x2, e divide pela quantidade de pontos, mas a quantidade de pontos a gente disse que podia expressar como b menos a sobre ΔX. Né? E aí, olhando para isso aqui, ó, você tem a velha brincadeira, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então esse ΔX vai subir, né? E esse b menos a gente pode colocar na frente. Então essa expressãozinha aqui a gente pode escrever como sendo dessa forma, né? 1 sobre b menos a vezes a soma dos valores dividido por multiplicado por ΔX, né? E se esse somatório você coloca com a notação de somatório, você tem que o valor médio da função, né, quando você faz uma amostragem de n pontos,
você chega aqui, o valor médio é esse aqui, tá? Bom, mas aí já está com toda a cara de integral, né? Isso é se você fizer n pontos. Mas aí é claro que se você fizer um limite, quando esse n tende a infinito, o limite de soma, é a velha integral, né? Então, o valor médio mesmo da função no intervalo de a até b é 1 sobre b menos a vezes a integral da função, tá? É relativamente simples. Então vamos fazer um exemplinho. Então, o exemplo é: encontre o valor médio da função f de x igual a 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1 a 2. Tá? Então vamos tentar representar essa função. Ué, está funcionando? Agora vai funcionar. Então vamos tentar representar essa funçãozinha. Então isso aqui é uma parábola, né, de concavidade para cima, e quando x é 0 é 1, né? Então digamos que aqui seja o 1, né? Então tem um ponto aqui. Bom, se não tivesse esse 1, a parábola x2 era só essa aqui, né? Na verdade a gente só está fazendo uma... Ué, eu não sei por que apareceu esse tracinho aqui. Deixa eu tentar apagar. Isso é um problema aqui no aplicativo. Então, digamos que aqui se não tivesse esse 1, a parábola x ao quadrado ela tinha ponto mínimo na origem, né? Mas aqui ela vai ser assim, né? Então essa daqui é a nossa curva f de x igual a 1 mais x ao quadrado. E aí no caso a gente está interessado no intervalo 1 menos 1, né? Então quando x for menos 1 vai dar 2, tá? Então no menos 1, digamos que aqui seja o 2. Então a gente não está interessado pelo resto aqui, a gente só vem aqui até o 2. E o x ele vai até 2, né? Então quando o x for 2, 2 ao quadrado 4 e 1, 5. Então quando o x for, digamos que aqui seja 1, que aqui seja o 2. Então, digamos que seja por aqui o intervalo. E aí essa nossa curvinha ela vem até ela vem até o 5, né? Então digamos que bem aqui seja o 5, né? Que é o 2 ao quadrado mais 1, que aqui seja o 2. Ou seja, o que está aqui para cima não interessa muito para a gente. Então a nossa curva é essa, tá? E aí a brincadeira a gente tem vários valores, né? No menos 1 a função dá 2, no 0 dá 1, tá. Então no 2 dá 5. E aí o que a gente quer saber é qual é o valor médio dessa nossa função, certo? Como é que a gente faz isso? Tá aqui a formulazinha, o valor da função, o valor médio da função, como a gente viu, né, o porquê antes. Isso aqui é 1 sobre o b, que é 2, menos a, que é menos 1, vezes a integral de menos 1 até 2 da função, que no caso é 1 mais x ao quadrado dx, tá? Então isso aqui vai dar 1/3, né? Que multiplica x mais x ao cubo sobre 3 no intervalo de menos 1 a 2. Então isso aqui vai ser 1/3 de 2 mais 8/3, né? Menos 1. Deixa eu fazer devagarinho para não confundir os sinais, né? Então deixa eu colocar um colchete aqui.
Então, isso aqui é o resultado da substituição no 2, né? Menos, agora a gente vai substituir o menos 1. Então, vai ser menos 1, cadê? Mais menos 1 ao cubo sobre 3, certo? Então, isso aqui vai dar... Esse 1/3 aqui continua, né? Que multiplica 3 vezes 2, 6. 6 e 8, 14, né? (14/3) menos... Bom, vamos ver o que vem daqui. Tem um menos 1. E esse menos 1 ao cubo dá menos 1/3, né? Então, continua aqui esse 1/3, que multiplica 14/3. E aí aqui é menos 1/3, isso aqui vai dar menos 4/3, só que vai trocar o sinal, né? Mais 4/3. Então, isso aqui vai dar 14 com 4, 18/3, né? E aí esses 3 aqui vão multiplicar, né? Dá 18/9. Então a resposta dá 2. Certo? Então o valor médio da função é 2. Tá? Mas aí o que significa dizer esse valor médio ser 2? Tem interpretação geométrica para isso. Tá? E isso fica bem claro nesse teorema que a gente chama o teorema do valor médio para integrar, né? Se você pega o teorema diz, se você pega uma função contínua de A até B, uma funçãozinha que você possa integrar, existe pelo menos um ponto dentro do intervalo. Isso aqui, lembra, é bem parecido com o teorema do valor médio lá das derivadas, né? Então, existe alguém dentro do intervalo tal que o valor da função no ponto é exatamente o valor médio da função. Que a gente já viu antes, é essa integralzinha aqui, né? 1 sobre b menos a vezes essa integral. Então, isso é o enunciado do teorema. E qual é a interpretação dele? A interpretação diz, olha, a sua função ela tem vários valores, né? A depender do seu x, ela tem os seus valores. Você pode calcular a média desses valores. Mas se ela for uma função contínua, bonitinha, a média desses valores, que é exatamente o que a gente calcula com essa integral, tem que corresponder o valor médio, esse valorzinho bem aqui, isso aqui vai ser exatamente o valor médio da função. Tem que ter pelo menos um ponto dentro do intervalo que o valor da função nesse ponto, o f de c, é o valor médio. Certo? Ou seja, a média dessas amostragens que você fez, aí é claro que você fez no limite tendendo a infinito, então você fez, entre aspas, uma infinidade de pontos de amostragem, né? A média, né, dessa sua amostragem tem que dar o valor, tem que dar um dos valores que está, tem que ser o médio, né, se a sua função ela é contínua. Então, nesse exemplo aqui de cima, se você olhar, a gente fez um bocado de continha, né? E a gente descobriu, olha, o valor médio da função foi 2. Pelo teorema abaixo diz, olha, então tem pelo menos alguém dentro desse intervalo, dentro do intervalo de menos 1 a 2, tem que ter algum ponto aqui cujo valor, na hora que você calcula o valor, dá 2. Certo? E aí a gente já pode até ver quem é, porque como a gente já sabe que o valor é 2, a gente já tinha calculado. Olha aqui, no menos 1 o valor da função é 2, então esse ponto aqui é um dos c's, né? E vai ter um outro c aqui que vai ser o 1, tá? Quando o x for 1 também vai dar 2. Esse aqui é um outro c. Aqui nesse exemplo você tem dois valores, né? Que a função atinge o valor médio. O teorema só garante a existência de pelo menos 1.
certo? Então, o próximo exemplo do livro é exatamente dizer, olha, mostre quais são os valores que a função lá do exemplo anterior atinge o valor médio, certo? Então, pelo gráfico aqui a gente já pôde ver, pela construção do gráfico que a gente fez, a gente já pôde ver quais eram os valores, tá? Mas, professor, e se eu não tivesse o gráfico, se eu não conseguisse bater o olho assim e enxergar? Não tem problema, a gente sabe calcular o valor médio, né? A gente sabe calcular o valor médio, aquela integralzinha de antes, e a gente já calculou, né? Para esse exemplo, a gente sabe que o valor médio é 2. E o teorema diz, olha, o que você precisa é que o f de c seja o valor médio. Então, na verdade, a pergunta é quais são os c's de modo que o f de c é igual a 2. Essa é a pergunta. Ora, mas quem é o valor da função? Quem é a função? A funçãozinha do nosso exemplo anterior era essa função 1 mais x ao quadrado, certo? Então, aplicada em c, isso vai dar 1 mais c ao quadrado. Então, você vai e faz 1 mais c ao quadrado. Isso aqui é para dar 2, certo? Isso significa que o seu c ao quadrado dá 1, de onde você tira que o seu c ele é 1 ou c igual a menos 1. Esses são os dois c's que satisfazem essa igualdade. E observem que todos dois, tanto o 1 quanto o menos 1, eles estão dentro do intervalo, né? Menos 1, 2. Então, certamente, eles são pontos dentro do intervalo, cujo valor da função nesses pontos dá o valor médio. Certo? Então, um último exemplozinho que o livro traz nesse contexto de valor médio é para você mostrar que a velocidade média é um pouco confuso o enunciado. Eu vou tentar deixar mais claro, tá? Para você mostrar que a velocidade média de um carro, e aí o que ele chama de velocidade média? Bom, ele quer a velocidade média de um carro no intervalo de tempo é igual à média de suas velocidades na viagem. Então vamos deixar claro o que ele está querendo dizer com isso aqui, tá? O que ele chama de velocidade média é a formulazinha da física de velocidade média, né? Então a velocidade média é a velha variação do espaço sobre a variação do tempo, certo? Então isso aqui é o velho S2 menos S1 sobre, esse sobre pode ser um pouquinho mais reto, sobre T2 menos T1. Então isso é o que ele chama de velocidade média de um carro, tá? No intervalo, né, de T1 e T2, ele quer que mostre que isso é igual à média de suas velocidades. Quando ele fala de média de suas velocidades, aqui tem implícito um instantâneo aqui. Então, digamos, o que ele quer dizer, nesse caso, pensa que você tem a função, tá? De velocidade. Então é como se você tivesse, deixa eu representar, é como se você tivesse aqui o gráfico, você conhece a função que descreve as velocidades, então você sabe quais são as velocidades a cada instante de tempo. Então você tem aqui a curva, né, das velocidades a cada instante, desde o T1 até o T2. Então aqui é o tempo e aqui vai ser a velocidade, certo? Então, conhecendo a velocidade a cada instante de T1 e T2, você poderia tirar a média, mas aí se o tempo é contínuo, né? Então aqui na verdade ele está falar a média das suas velocidades agora, para ele é dizer exatamente o que a gente falou nesse segundo contexto, no vermelho aqui. Ele está olhando a velocidade média como sendo a integral 1 sobre o b menos a, mas quem é o b menos a? O b menos a é T2 menos T1, da integral de T1 até T2, de T1 até T2,
Da função, qual é a função? Bom, é a função velocidade com respeito ao tempo. Certo? Então, na verdade, o que ele está pedindo para você mostrar, se você olha só para o enunciado, pode ser um pouco ambíguo, né? Pode parecer a mesma coisa, mas não. O que ele está pedindo para mostrar é que essa fórmula de velocidade média, né, variação no espaço sobre variação no tempo, bate com a velocidade média quando você calcula dessa forma, em função da integral, quando você pega exatamente a média de todas as velocidades no determinado intervalo, considerando a velocidade como uma função contínua. Certo? E aí, como é que a gente faz essa brincadeira? Na verdade, é relativamente simples se você usar o teorema fundamental do cálculo, porque lembra que a velocidade, o que é a velocidade? Eu espero que vocês tenham visto com o Nicolas na parte de aplicações de derivação, né, no começo da disciplina. Então, eu vou repetir aqui esse 1 sobre T2 menos T1, integral de T1 até T2. Olha, a velocidade, na verdade, ela é a derivada do tempo, né? Na hora que você deriva a equação de tempo, você obtém a velocidade, né? Enfim, pelo teorema da variação total, enfim, se você vai fazer a integral de uma derivada, olha, a integral definida aqui nesse caso, né? De uma derivada, de uma função que é a função derivada, o que você tem é exatamente a função s de t no intervalo de t1 até t2. Ora, mas isso aqui é exatamente o s de t2 menos s de t1 sobre t2 menos t1. Tá? E aí acabou, né? A gente mostrou, né, que de fato calcular o valor médio, né, de uma função de velocidade, uma função contínua, né, de velocidade no tempo, é a mesma coisa de você simplesmente calcular a velocidade média, ou seja, espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Tá? Então, fiquem no aguardo pelo próximo vídeo. A gente vai passar agora a gente terminou as aplicações de integração do capítulo 6 do livro, certo? A gente vai passar agora para o capítulo 8 do livro. A gente vai ter mais 2 aplicações, pelo menos, de comprimento de arco e área de superfície, de revolução, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Tá? Fiquem no aguardo. Eu vou em breve também preparar uma segunda lista de exercícios para cobrir essas outras aplicações. Até o próximo vídeo. Um abraço.